Pai Senhor, boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais um culto ao nosso Deus. Estamos aqui para celebrar o nome do Senhor, bendizer o nosso Deus que é santo, poderoso. Quero pedir a você agora que você venha abrir o seu coração para falarmos com Deus. Eleve o seu pensamento ao trono de Deus e se abra. Coloque diante de Deus tudo que está dentro da sua alma. Peça ao Espírito Santo de Deus para vir te restaurar nessa noite, para vir te limpar, te preparar para receber a palavra. Essa semente que é plantada no nosso coração e que germina, cresce, floresce, dá frutos para a glória do nome do Senhor. Precisamos dela, precisamos ser alimentados pela palavra. E é por isso que nós estamos aqui reunidos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, é no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós estamos aqui, reunidos para buscar a Tua presença, para Te cultuar, para Te adorar na beleza da Tua santidade. Pedimos ao Deus perdão pelos nossos pecados. Pedimos, Pai, que o Senhor vá de encontro ao nosso coração, tirando tudo aquilo que não Te agrada. Prepara-nos, Senhor, para recebermos a Tua palavra. Leva a nossa mente cativa ao Teu trono, ó Deus, e desfaz agora toda a confusão na nossa mente, todo o plano do maligno contra as nossas vidas. Lança por terra em nome de Jesus e que a Tua palavra, Deus, venha encontrar lugar em nossos corações, venha produzir o efeito para o qual o Senhor preparou. É o que nós pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Está feliz com Jesus, está alegre por estar aqui na presença do Senhor, nesse culto abençoado. Então vamos lá, vamos abrir a Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo de número 11, e vamos acompanhar aqui comigo os versículos 3, 4 e 5 de 1 Samuel 11, 2 Samuel 11. Bem? Versículos 3, 4 e 5 de 2 Samuel, capítulo de número 11. Vamos lá, versículo 3 diz assim: E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: Porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Estou grávida. Amados, nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre a eficácia do perdão de Deus na vida do homem. O que o perdão de Deus produz? Em que situação o perdão de Deus nos coloca? O que Ele faz por nós, tá? Então nós temos aqui uma passagem em que Davi estava reinando, existia uma guerra e nessa guerra ele não foi, ele ficou no palácio e de repente ele olhando pela varanda do palácio, ele contempla uma mulher tomando banho, nua, muito bonita, e ele cobiça aquela mulher. Ela era uma mulher casada. Ele descobre que ela é mulher de Urias, um dos seus comandantes. E mesmo sabendo quem ela era e o que era, ele manda buscar a mulher e coabita com ela. E essa mulher engravida de Davi, sendo casada, e a palavra de Deus diz que Davi vai procurar um jeito agora para tentar resolver o problema, só que aquilo que começou errado vai terminar errado, né? Deus não estava naquilo, então não tinha a bênção de Deus naquela situação. E aí ele acaba armando um plano para que o marido dela morresse e ele a toma como esposa. Aquele bebê que foi concebido no pecado, o Senhor permite que nasça, mas depois o Senhor recolhe
a criança morre e Davi começa a sofrer as consequências do pecado dele, não só com a morte daquela criança, daquele filho dele, mas em outras situações familiares, situações terríveis que ele começa a enfrentar por conta do pecado. E aí a palavra de Deus nos leva lá no Salmo de número 51 a um momento em que Davi reconhece o seu pecado e vai diante de Deus. Amados, se tem uma pessoa que pode perdoar o pecado do homem, que o mundo muitas vezes quer condenar, é Deus. As pessoas, geralmente elas vão apontar, elas vão condenar, elas vão mandar até para o inferno se elas puderem. Mas Deus, Ele tem o poder de perdoar e Ele quer perdoar. Ele pode perdoar e Ele vai perdoar a todo aquele que cometeu o pecado e vai diante dele. Temos alguns critérios que a Bíblia nos ensina para alcançarmos esse perdão, e é sobre isso que nós vamos falar. Então, o que é perdoar? Perdoar é permitir que a pessoa que nos ofendeu renasça na história da nossa vida. Eu gostei tanto desse conceito que eu resolvi trazer para passar para vocês. Eu vou ler novamente. Perdoar é permitir que a pessoa que nos ofendeu renasça na história da nossa vida. Quando Davi pecou, e isso vai acontecer também quando alguém nos ofendeu, ou quando nós ofendermos alguém, que essa pessoa ela passa a não estar mais no nosso círculo de amizade, nós não vamos ter mais comunhão com essa pessoa, nós não vamos mais considerar essa pessoa como amigos, como pessoa de confiança, como considerávamos, não é assim? Da mesma forma é o homem com Deus. A partir do momento que a gente peca premeditadamente, conscientemente, sabendo o que nós estamos fazendo e assim mesmo a gente resolve fazer, a nossa comunhão com Deus ela é interrompida. O Senhor, Ele fica triste conosco, porque não dizer até ofendido com o nosso pecado, porque a gente chega assim, sabe, na cara mais limpa, como se diz no popular, diante de Deus, como se tivesse tudo bem e não está. Nós transgredimos a palavra de Deus, nós transgredimos a lei, os mandamentos. No caso, é um mandamento que Davi está transgredindo, porque está escrito, né? Não cobiçarás a mulher do próximo. E a partir do momento que ele cobiça, e ele toma posse, e ele consome o pecado, e ele, de um pecado, ele vai para outro pecado, porque é assim, um abismo vai chamar outro abismo, ele passa a estar distante de Deus, ele quebra a comunhão dele com Deus. Deus espera um posicionamento dele para restaurar essa comunhão, restaurar essa aliança. A pessoa, depois que ela cai assim, que ela faz o que não agrada a Deus, ela passa assim a não ter mais tanto interesse em buscar, ela perde a força para buscar o Senhor, para estar na casa do Senhor. A aliança que ela fez com o Senhor, ela fica quebrada, fica prejudicado o relacionamento do homem assim com Deus, né? Então, mas quando a pessoa ela tem um relacionamento, já uma aliança com Deus, e ela quer que essa aliança seja restaurada, ela vai diante de Deus com sinceridade e fala com o Senhor. E era assim que Davi fazia. Todas as vezes que ele errava, ele ia diante de Deus e abria o coração para Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era um homem sincero diante de Deus. E ele sabia se humilhar, mesmo que o pecado houvesse embaraçado os caminhos dele, ele estivesse agora cheio de traumas pessoais, em momentos de depressão e desespero, ele sabe chegar com humildade diante de Deus. Ele tem experiência do que é chegar com humildade diante de Deus e se arrepender e abrir o coração para Deus e contar o pecado dele. Então, isso agrada a Deus e isso faz com que Deus derrame sobre ele
o perdão. Então vamos ver como Davi foi restaurado. Lá em Isaías 51 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Então aqui Davi está pedindo misericórdia a Deus. No Salmo de número 130, eu quero ler aqui com vocês. Salmo de número 130, versículo de número 1 diz assim: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Onde que Davi se encontrava, irmãos? Nas profundezas do pecado, distante de Deus. Ele se sentia assim agora no lamaçal, ele se sentia sujo, né? Ele estava assim rodeado de males e ele confessa isso para Deus. Ele sente o seu coração desfalecido, ele se sente preso pelas iniquidades. Ele pensa: e agora? Como que eu vou continuar a agradar o Senhor, a fazer a vontade do Senhor, depois do que eu fiz? Depois de toda a atrapalhada que eu fiz, depois de pisar na bola como eu pisei com Deus, conhecendo o Deus que eu sirvo, conhecendo a palavra dele. Então o pecado, ele se transforma num perseguidor e um acusador, né? E esse acusador, ele é permanente na vida de Davi. Ele diz assim no verso número 3: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então ele confessa que, olha, eu estou sendo perseguido pelo meu pecado. As minhas transgressões, elas estão assim, todas na minha frente, como um filme que nunca acaba. E eu estou sempre sendo relembrado das bobagens que eu fiz. E isso atormenta a alma, isso tira o sono, isso traz gemido para o coração. Antes do arrependimento, a gente vai ter insônia mesmo, a gente vai ficar mal mesmo, a gente vai ficar, se sentir vazio, se sentir só, né? Mas depois que a pessoa resolve dar lugar ao Espírito Santo de Deus, para o Espírito Santo trazer o arrependimento genuíno, o que ela vai fazer? Ela vai procurar se afastar dos amigos do pecado, ela vai procurar se afastar das práticas más, aquilo que pode levá-la à queda, aquilo que pode levá-la a desviar dos caminhos do Senhor. Então ela começa a fugir da aparência do mal, ela vai procurar caminhos que a levem para mais perto de Deus, caminhos de restauração, né? Então ela deseja sair daquele lamaçal e daquela correnteza das águas. O Senhor me tirou das muitas águas, né? Então aí ela vai para o próximo passo. O arrependimento já chegou no coração, então agora ela vai confessar. Como que é a confissão do pecador, né? A confissão, ela vai revelar detalhes da iniquidade cometida, ou das iniquidades cometidas. Não existe confissão de pecado tipo assim: Senhor, o Senhor sabe, né? O Senhor sabe de todas as coisas. E daí? Você não falou nada, né? Uma das maiores características da pessoa arrependida é que quando ela vai diante de Deus, ela não tem vergonha, ela não tem barreira nenhuma para ela contar os pecados dela. E depois da pessoa restaurada, a eficácia do pecado na vida da pessoa é tão grande que ela não vai ter problema nenhum para contar o testemunho da restauração, do perdão de Deus na vida dela. Ela não vai ter vergonha de contar o pecado dela, a fraqueza dela, onde ela caiu. Todo mundo ficou sabendo do pecado de Davi, né? Mas quando ele foi diante de Deus, ele falou: Deus, foi isso mesmo, olha, eu pequei contra ti, somente contra ti pequei, né? E ele entende que o negócio dele não é com o homem, mas o negócio é com Deus. O acerto de contas é com Deus.
Para o homem é muito fácil a gente arrumar uma desculpa, a gente dizer que está tudo bem, mas diante de Deus não tem jeito, está lá, tem uma mancha, tem trevas, tem uma escuridão, tem uma iniquidade, existe uma prisão, nós na verdade estamos presos, né? Então quando você confessa, você começa a se libertar, você sai daquela prisão. A confissão, ela é um alívio para a nossa alma, então nós começamos a sentir que aquele peso, aquela cobrança que existia dentro de nós, ela começa a cair por terra. Então a nossa consciência começa a ser aliviada. Depois que você confessa, aí vem a alegria. É quando Deus derrama o perdão, quando Deus inunda o coração do homem, quando Deus começa a tirar aquele peso, tirar aquela dor, tirar aquela tristeza. Ele trata com a insônia, ele trata com esse sentimento de solidão, de vergonha, né? E aí você começa a se sentir bem, você começa a voltar aquela alegria no seu coração, aquela disposição de servir ao Senhor, aquela alegria para você estar diante de Deus, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Você volta a ter alegria para buscar a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, porque você sabe que Ele não vai revelar o pecado, porque o pecado não existe mais, o pecado já foi confessado, o pecado já foi perdoado, já foi enterrado no mar do esquecimento. Vai ter consequências? Vai. Infelizmente, amados, consequência de pecado, Deus não tira não. Vai ter consequências sim. Só que você vai ter uma consciência dentro de você de que aquele pecado não pode mais te levar para a morte eterna, né? Você passa a ter comunhão plena com Deus. Agora, a consequência, infelizmente, o pecador remido vai ter que levar, vai ter que passar por ela. Então é por isso que a gente tem que pensar muito bem naquilo que a gente vai fazer, naquilo que a gente está planejando para a nossa vida, naquilo que a gente está buscando, as consequências dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, né? Porque tudo tem uma consequência. É uma lei natural, é a lei do plantou, colheu, né? Mas é melhor ter consequência e sabendo que você está perdoado por Deus e que não está mais diante de Deus uma cobrança, uma mancha, uma iniquidade, não existe uma separação, o abismo foi fechado, aquele abismo que tinha sido aberto entre você e Deus, e agora Ele vai te ajudar até a passar o resultado aí do seu pecado, pelas consequências, né? Então, a pessoa perdoada, ela vai ter a alegria constante do Espírito de Deus na vida dela. E com essa presença do Espírito Santo na vida dela, o que é que ela vai fazer? O culto do perdoado. Como que é o culto do perdoado? É um culto oferecido a Deus com o coração quebrantado, com o espírito contrito. Salmo 51, versículo 17, diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Você só vai ter condições de ter um coração quebrantado e contrito diante de Deus se você tiver recebido o perdão de Deus. Se o verdugo, aquele acusador, aquele que vem para ficar te perseguindo por causa do pecado, não tiver mais força na sua vida, aí você vai ter condições de chegar diante de Deus com o coração quebrantado, contrito, só para adorar, para bendizer, para exaltar o nome do Senhor, para se alegrar na presença de Deus. Sabe, quando você busca e o Espírito Santo vem assim sobre a sua vida de uma forma gloriosa e te enche, você sente a glória de Deus te envolver, você sente uma alegria que não depende do que você está vivendo, porque se a gente for olhar para o que a gente está vivendo, é tanta luta
porque não tem como sentir alegria, irmão. De verdade, a gente vai chorar de tristeza. Mas se o Espírito Santo de Deus estiver na nossa vida, nós vamos fazer um culto a Deus assim, com tanta alegria, tão firme, tão quebrantado, que o Senhor vai olhar e só vai achar um coração adorador, né? O culto do perdoado também, ele é um culto solene, ele é um culto reverente e ele é um culto sem engano. A pessoa, ela vai chegar diante de Deus com muita sinceridade e ela vai dizer: Deus, olha, eu estou aqui, sou só um fiapinho, eu sou só um pozinho, mas eu sou inteiramente seu. Eu estou aqui para te servir em espírito e verdade. Eu estou aqui na tua presença para declarar que tu és o meu Deus, o meu Senhor, o meu amado, o amado da minha alma. Então a pessoa, ela vai diante de Deus assim, ela não tem nada para esconder. Pode olhar, Senhor, olha dentro de mim e vê se há algum mau caminho em mim. E aí Deus vai dar uma olhada e fala assim: tá tudo bem, tranquilo, então o que você tem para me oferecer? Aí você diz: eu vim para te adorar, eu só quero te adorar, eu só quero te dizer que tu é o meu bem maior. Nossa, isso é glorioso, irmãos. Lá no céu os anjos cantam nessa hora. Eu tenho certeza que o coral celestial ali começa a entoar um louvor a Deus pelo seu coração contrito e quebrantado diante do Senhor. E ainda o culto do perdoado é um culto de reconhecimento da misericórdia e do amor de Deus. No Salmo de número 106, vamos ler Salmo de número 106, o versículo de número 43 até o 45. Vamos ver se é aqui mesmo. E tirou dali o seu povo com alegria, os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes as terras das nações e herdaram o trabalho dos povos. Não, eu estou lendo errado, perdão. 106, versículo 43. Muitas vezes os livrou, mas os provocaram com seu conselho, foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atendeu a sua aflição, ouvindo seu clamor. Lembrou-se da aliança e se arrependeu segundo a multidão das suas misericórdias. Assim também fez com que deles tivessem misericórdia os que levavam cativos. Amados, quando você reconhece quem você era antes do Senhor te alcançar com perdão, com misericórdia, você e eu, nós éramos cativos do pecado, nós estávamos nesse mundo de horror, nas mãos do nosso inimigo, que fazia o que queria com a nossa vida. A gente vivia uma vida de erro, a gente vivia uma vida de incerteza, a gente vivia uma vida distante de Deus. E o Senhor, Ele veio com a misericórdia dEle, com o amor dEle, e Ele nos redimiu, perdoou tudo, zerou a nossa vida, né? Então, o nosso culto, ele vai ser um culto de reconhecimento pela misericórdia e o amor de Deus que nos alcançou, nos salvou e nos perdoou. Eu lembro de algumas passagens onde Jesus ali ia curar alguém e tinha um paralítico que trouxeram até Jesus, esperando que Jesus tocasse nele e ele andasse. Jesus falou assim: homem, os teus pecados estão perdoados. E as pessoas ali murmuraram nos seus pensamentos, porque ele está dizendo que seus pecados estão perdoados. E ele entendeu, ele leu aqueles pensamentos daquelas pessoas, aquela murmuração, e ele falou assim: qual é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Então, olha, para que vocês creiam, eu vou curar, mas qual era o interesse? O primeiro interesse de Jesus ali era perdoar os pecados daquele homem paralítico. Porque, amados, a nossa situação aqui na terra,
Para a gente ela é muito importante, né? Se a gente está vivendo de vitória em vitória e tudo. Mas o Senhor, a preocupação maior dele não é com a nossa vida aqui na terra. Aqui é tudo, é muito passageiro. Nós estamos aqui no laboratório, nós estamos aqui, sabe, numa oficina, nós estamos aqui aprendendo. Aprendendo o quê? Aprendendo a servir e adorar a Deus. Porque nós vamos para lá. Lá é que o negócio vai ser eterno. Mas para entrar lá, como é que entra cheio de pecado? Como é que a gente entra com o coração cheio de iniquidade? Como é que a gente entra carregado de males? Não entra. Precisamos ser perdoados. E aí você me diz assim, então essa parte aí tá tudo tranquilo, mas tem umas pessoinhas que me ofenderam, que essas não tem jeito. Eu não consigo perdoar. Aí eu trago para você a oração dominical. Quando o Senhor Jesus ensinou, Ele falou assim, na oração, perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí você quer a eficácia do perdão de Deus na sua vida para te restaurar, para te alegrar, para te fazer entrar na presença dele com o coração contrito, quebrantado, adorar e cantar cânticos espirituais, mas você não libera o perdão na vida de quem te ofendeu. Como que Deus vai te perdoar? Então entenda que a eficácia do perdão na nossa vida ela é muito maior do que na vida daqueles que a gente perdoar. O primeiro a receber sou eu quando perdoo. O primeiro a usufruir da eficácia desse perdão, né, do resultado desse perdão, sou eu mesmo. Então é até uma questão de sabedoria. Se a coisa vai ser boa para mim, vou perdoar o fulano. Mas ele pegou um trator e passou por cima de você, eu perdoo. Mas ele passou de novo, eu perdoo de novo. Mas ele passou mais uma vez, você já está virando uma folha. Eu perdoo mesmo sendo uma folha. E quantas vezes você ainda vai perdoar? Quantas vezes Jesus disse que tinha que perdoar por dia? 70 vezes 7. Num dia, se teu irmão pecar contra você, perdoa 70 vezes 7. Vocês estão entendendo o que é o perdão? Qual é o poder, né, do perdão na vida do ser humano? E como está interligado o perdão de Deus na nossa vida com o perdão que nós liberamos na vida do nosso irmão? E que não adianta a gente pedir perdão a Deus se na hora da gente perdoar a gente fica com o coração duro, querendo vingança. Eu quero que fulano morra, eu quero que sofra, eu quero esquecer. Não vou falar nem o nome dessa criatura aí, porque me ofendeu demais. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando alguém faz alguma coisa contra a nossa vida, a primeira pessoa que ela está ofendendo é a pessoa de Deus. Deus é o primeiro a ser ofendido, sabia? Porque se tocar na gente, está tocando em Deus. Então, se Deus perdoa essa pessoa, por que a gente não pode perdoar? Se Jesus morreu para perdoar toda a humanidade, por que eu não posso perdoar uma pessoa só? Por que é tão difícil para a gente passar por cima do orgulho, passar por cima de tantos sentimentos que a gente guarda dentro do coração que não vão levar a gente a lugar nenhum bom. Vão levar, sim, a lugares difíceis, para viver situações difíceis, mas lugares de vitória. Nós só vamos alcançar lugares altos em Deus se o nosso coração for ensinável, se a gente tiver um coração humilde, se a gente tiver um coração perdoador. Então, a eficácia do perdão na nossa vida, ela é tremenda, ela vai fazer com que, se a gente tiver mesmo disposto a perdoar, ainda que a gente não sinta vontade de perdoar, porque o perdão não é um sentimento, o perdão é um dom de Deus, é um dom real, e na nossa vida começa com uma atitude. Eu sou uma pessoa, um ser racional, inteligente, tenho a sabedoria de Deus na minha vida, então eu decido perdoar. Até porque o perdão, a primeira pessoa a beneficiar vai ser a mim mesmo. Entendeu? E aí eu começo a viver
os frutos desse perdão. Eu tenho vontade de perdoar? Não. Geralmente eu não tenho vontade de perdoar. Eu tenho vontade de me vingar, eu tenho vontade de deixar para lá, eu tenho vontade de fazer qualquer coisa, menos perdoar. Mas não estamos falando aqui de vontade. Você não vai ter vontade. A partir do momento que você decide perdoar, o Senhor vai começar a trabalhar no seu coração. Eu tenho experiência, muitas pessoas que servem a Deus já passaram por experiência assim, de ter uma comunhão restaurada. Tá certo, depois você não é obrigado a conviver com seu ofensor, não. A Bíblia não obriga, tá? Mas o perdão que você libera também não é obrigado, né? Você tem que decidir, você tem que escolher, você tem que lembrar que você é fruto das suas escolhas. O perdão liberado, ele vai trazer vitória para a sua vida, ele vai trazer bênção para a sua vida, ele vai trazer vida para a sua vida, ele vai trazer Deus para a sua vida, ele vai trazer comunhão para a sua vida, ele vai trazer paz para a sua vida, ele vai trazer sono tranquilo para a sua vida, ele vai trazer vontade de adorar para a sua vida, ele vai trazer um coração reto para você apresentar ao Senhor, um coração limpo. Ele vai trazer libertação, ele vai trazer cura para a sua vida. Sabemos, é provado cientificamente, que a falta de perdão, ela pode causar doenças, não só doenças emocionais, mas elas podem causar doenças físicas, inclusive o câncer. Então, para que a gente vai querer o mal na nossa vida se a gente pode escolher o bem? Se a gente pode dizer, eu decido perdoar, Deus está doendo, eu estou rasgando o peito aqui. Mas quando você vai diante de Deus e pede perdão para Deus, Deus não te perdoa? Então, e Deus é o quê? Ele é o ser supremo do universo, o Criador de todas as coisas. Ele tem obrigação de nos perdoar? Nenhuma. Até porque a gente conhece a palavra, está escrito, nós temos acesso à Bíblia e a gente vê que está aqui, vai e faz, né? Peca com a nossa boca, peca com as nossas atitudes, peca no nosso pensamento, peca no nosso coração. E Deus fala, não, eu te perdoo. Aí você erra, vai lá de novo e pede perdão, aí Deus te perdoa. Você erra, vai lá de novo, Senhor, você pode me perdoar de novo? Posso. Senhor, eu errei de novo, será que dá para você me perdoar mais uma vez? É claro, meu filho. Quantas vezes nós precisarmos de perdão, o Senhor vai ter perdão para a nossa vida. Isso não é uma coisa maravilhosa? Quantas vezes você já pisou na bola e pediu perdão e Deus te perdoou? A única diferença nossa, irmãos, para aqueles que estão lá fora, para aqueles que não têm aliança com Cristo, é exatamente essa. É que nós somos pecadores remidos, que vamos diante do Senhor com o coração arrependido, pedimos perdão, confessamos nossos pecados e o Senhor nos perdoa. Essa é a única diferença que tem da nossa vida de qualquer ser humano na face da terra. É que somos pecadores remidos, né? E a gente não pode querer ser muito santo e sair acusando as pessoas e condenando. E nós não somos juízes, a Bíblia diz que nós não somos juízes de ninguém. Nós somos servos do Senhor. O justo juiz é o Senhor. Agora tem uma coisa, quando você libera o perdão, entrega na mão de Deus, Deus vai lá e trata com quem Ele tem que tratar. Isso aí é certo, isso aí está na Bíblia, inclusive com a gente, entendeu? Então não tem por que você ter resistência no seu coração e não decidir, não fazer a escolha certa, e decidir perdoar e decidir liberar a vida da pessoa para ela sair daquela gaiolinha espiritual que ela está presa lá por falta de perdão, porque se ela está numa gaiola presa, você também está, porque não perdoou, entendeu? E nós estamos, porque diante de Deus nós estamos achados em culpa. A palavra de Deus diz que Deus não vai ter o pecador por inocente. A alma que pecar, essa vai pagar pelo pecado dela. Então, o que Deus está falando comigo, com você nessa noite? Zera tudo. Zera hoje. Zera com Deus e zera com as pessoas
que você precisa perdoar. Ah, mas a pessoa me machucou tanto, me feriu, me magoou, me deu calote, me deu a rasteira, prometeu e não cumpriu, me traiu, me enganou, me sentou um punhal nas costas, armou um laço para eu cair. Irmão, já aconteceu? Já passou? Acabou. Foi ontem? Acabou. Foi hoje? Hoje o dia está acabando. Amanhã é um novo dia. E o Senhor diz para a gente não viver as coisas passadas. Deixa as coisas passadas lá no passado. Nós não somos álbum de fotografia que quase nem existe mais, né? Nem peça de museu para viver de passado. Segue a sua vida em paz, segue a sua vida com alegria no coração, com tranquilidade na sua alma, leve, pronto para voar nas asas do Espírito. Zera hoje. E você vai provar da eficácia do perdão. É tremendo, irmãos. Se você nunca provou, experimenta, faça um teste. Eu vou fazer só para ver se esse negócio funciona mesmo, se ela tem razão. Eu não tenho razão de nada, porque eu estou falando o que está na Bíblia. Eu sou pequena, eu sou falha, e tem horas que também eu tenho que ministrar no meu coração para liberar o perdão, porque mesmo eu já tendo sido trabalhado nessa questão de perdão, tem hora que a gente dá uma empacadinha assim, que não quer sair do lugar, aí o Senhor fala, olha, você já experimentou lá atrás, não quer experimentar de novo? E Deus fala com tanto amor com a gente, Deus é tão lindo, Ele é um cavalheiro, Ele vai falar com uma suavidade, Deus não fica acusando a gente, Deus não fica brigando com a gente, Deus não fica apontando o dedo, você é um pecador. Deus fala, vem cá, você é a menina dos meus olhos, você é minha noiva, ou você é filho amado, né? Eu quero liberar sobre a sua vida as minhas bênçãos. Eu tenho tantas bênçãos para te dar, tenho tanta alegria para derramar sobre a sua vida, tantas vitórias para te entregar. Eu quero te abençoar, eu quero te alegrar, eu quero te restaurar. Basta a gente dizer, eu quero ser restaurado. Eu quero experimentar a eficácia do perdão. E aí você vai ver o Senhor realmente fazendo obra na sua vida. Não tenha medo. Não tenha medo de ser feliz com Deus. Não tenha medo de viver a vontade de Deus. Eu quero só concluir lendo aqui mais um pedacinho de Isaías, de Salmo 51, para a gente finalizar essa palavra. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que a iniquidade fui formada e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto e me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com teu Espírito voluntário. Você pode fazer essa oração aqui, ó, do jeitinho que está aqui. Aí você só dá nome para os pecados. E também, dentro desse modelo aqui, libera aqueles que te ofenderam. E é só. E você vai ter alegria da salvação e do perdão de Deus. Então, nada se compara às delícias e à segurança de quem anda na luz com Deus. Nada. Tem nada aqui nessa terra, por mais que você tenha vivido coisas extraordinárias, maravilhosas, diferentes na terra, mas nada se compara com a alegria de você viver as delícias e a segurança de Deus, estar na mão de Deus, estar seguro pelo Senhor.
é uma experiência incomparável. Não podemos ceder ao mal. Por mais que o inimigo venha no nosso ouvido, não podemos ceder. Ele vai dizer, não perdoa, não tem que confessar pecado. Você não errou, você está vivo e não sei o quê, mas você não cede. Você vai diante de Deus, você passa por cima do inimigo e vai diante de Deus consertar. Precisamos continuar a consertar, tá? Consertou hoje, zerou. Se amanhã tiver um problema, vai lá e conserta de novo. Sempre que for necessário, vamos consertar os nossos erros diante do Senhor, para a gente nunca perder a comunhão com Deus. É o que a gente tem de mais precioso, irmãos. A comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. Nós, quando tomamos a ceia, nós estamos celebrando a comunhão com a igreja, né? Então, assim, é um momento de alegria, a gente troca o cálice, se abraça, se abraçava, vai voltar a se abraçar em nome de Jesus, né? E assim, entendendo, né, que somos um corpo unidos pelo amor de Cristo Jesus. Então essa comunhão, ela deve existir. Se você tem algum problema com algum parente, se você tem algum problema com algum irmão, algo que você precisa consertar, vai diante de Deus, pede a Deus ajuda, vai diante dessa pessoa, conserta com ela, quebra esse gelo, quebra essa indiferença que existe. Você vai ver o tanto que você vai ficar bem, o tanto que você vai ficar feliz, o tanto que você vai se alegrar, o tanto que você vai ter vida, você vai reverdecer. Sabe, depois de uma queimada no cerrado, aí dá a primeira chuva e você olha no meio daquele preto todo da queimada, uns miolinhos verdinhos assim no chão, é tão bonitinho de ver, é tão verdinho, daqui a pouco nasce uma florzinha vermelhinha, bonitinha, e quando você pensa que não, aquelas árvores já estão todas, elas são meio tortas, tudo bem, mas já estão todas cheias de folha, toda verdinha, toda bonita, e o chão já está cheio de capim, você não vê mais aquele carvão daquela queimada, né? Assim é na nossa vida, tudo reverdece, tudo se alegra, tudo vai ter brilho. E é isso que Deus quer para você, meu irmão, minha irmã. É isso que a gente deseja também para o seu coração. Que Deus possa estar agora ouvindo a confissão do pecado. Que o Espírito Santo de Deus possa estar trazendo arrependimento agora para o seu coração. Essa é a nossa oração. É assim que nós vamos clamar nesta noite. E vai haver uma grande libertação na sua vida. Aqueles verdugos que vinham para te atormentar, eles vão perder a força, eles não vão poder mais, eles vão ter que bater em retirada. Satanás, ele vai ter que sair correndo, ele vai ter que te soltar. E as bênçãos do Senhor, elas vão chegar nas suas mãos e você vai segurar e vai glorificar o nome do Senhor, que é santo. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero pedir nesta noite que o teu Espírito venha sobre cada coração, sobre os nossos corações, trazendo o arrependimento. Pai, mostra, traz à nossa memória aquilo que nós temos feito, aquilo que nós temos praticado, pensado, sentido, que não te agradou, que entristeceu o teu espírito, ó Deus, que ofendeu, que machucou, que magoou. Meu Deus, porque nós sabemos, nós entendemos que o teu espírito é uma pessoa que tem sentimentos e se entristece com o nosso pecado. Por isso, ó Deus, eu te peço, vem com arrependimento, traz, Senhor, ao nosso coração o arrependimento genuíno, que nós venhamos, Senhor, a ir diante de Ti agora com o coração doendo por causa do nosso pecado, e que o Senhor nos ajude a confessar um por um, e que a hora que estivermos confessando, ó Deus, o Senhor venha apagando, o Senhor venha passando, ó Deus, uma borracha, o Senhor venha passando sangue remidor sobre os nossos pecados, sobre o nosso coração, e que o Senhor venha apagar tudo, que o Senhor venha arrancar tudo, e que o Senhor venha liberar a nossa vida, lá e decovas, nebe, andaraço e decai, aquilo que tem nos prendido, aquilo que tem nos amarrado, aquilo que tem nos colocado em
cadeias, Deus, nós não aceitamos mais. Nós tomamos posse hoje dessa palavra, da eficácia do perdão. Nós queremos viver, Deus, nós queremos sentir na nossa alma, nós queremos colher os frutos, Pai, desse perdão. Por isso nós te pedimos, Senhor, perdoa-nos, Pai. Perdoa por todas as nossas iniquidades. Nós temos pecado contra Ti, nós temos pecado contra a Tua palavra, transgredindo em várias situações, Senhor, as Tuas leis, os Teus mandamentos. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos perdoe, nos purifica. Da mesma forma, ó Deus, nós liberamos o perdão a todos aqueles que nos têm ofendido, que nos ofenderam no passado, que nos magoaram, que nos enganaram, nos traíram, nos feriram, que puxaram o nosso tapete, que nos deram uma rasteira, que fizeram mal para os nossos entes queridos, que de alguma forma, ó Deus, atingiram o nosso coração. E a mágoa entrou a tristeza, entrou a amargura, entrou o ódio, esses sentimentos, Deus, de ressentimento, que eu sei, Pai, eu tenho certeza que não te agrada, que não é o que o Senhor quer para a nossa vida. Nós não queremos mais, Senhor, nós não aceitamos mais esses sentimentos no nosso coração. Derrama o dom real, derrama o dom do perdão, Pai, e nós vamos perdoar verdadeiramente as pessoas que nos ofenderam, que nos machucaram, no nome do Senhor Jesus. E, Pai, eu creio que nesta hora o Senhor está nos libertando, que o Senhor está nos tirando das cadeias de enfermidade, das cadeias de maldição, das cadeias de escassez, das cadeias de depressão, de tristeza, de solidão, de tudo aquilo que o inimigo nos prendeu, nos amarrou, nos travou, oh Deus, por causa dos nossos sentimentos que estavam fortalecendo o inimigo, dando munição para o inimigo agir contra a nossa vida. Eu creio que a partir de hoje, Deus, nós estamos livres, nós estamos agora, Pai, saindo dessas prisões para andar com liberdade na Tua presença, chegar diante do Teu trono e Te adorar e oferecer um culto ao Senhor, um culto livre, solene, cheio de temor e de alegria, sem medo, Deus, sem medo, sem nenhuma barreira no nosso coração. Obrigada, Pai, que o Senhor venha fazer a obra em cada coração, que o Senhor venha ainda trazer ao coração dos meus irmãos, Senhor, tudo aquilo que é necessário ser confessado, tudo aquilo que é necessário ser perdoado, dá força a cada um, Deus, para que eles vivam essa palavra que foi ministrada nesta noite e que todos possam receber a vitória das Tuas mãos. Eu te peço, eu te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você toma posse? Então, quando terminar esse culto, ou mais tarde, quando você for dormir, faz a sua listinha para Deus. Aqui foi muito rápido, não deu para confessar o que tinha que confessar direitinho, não deu para liberar. Às vezes você tem tanta gente para liberar o perdão, não deu para falar os nomes, mas depois você vai lá no secreto do seu quarto, fala com Deus. Completa essa oração aqui para Deus completar a ministração dele na sua vida, e eu tenho certeza que portas grandes Deus vai abrir, curas tremendas Deus vai trazer, milagres grandes Deus vai fazer na sua vida, e você vai assim ficar maravilhado com o Deus da nossa salvação. Tenho certeza que vai ter testemunhos para dar de um Deus tão poderoso, que faz tanta coisa linda na nossa vida, que as pessoas vão ficar maravilhadas com o nosso Deus através da sua vida, do seu testemunho. Amém? Nós estamos já partindo para o encerramento. Que pena, né? Queríamos ficar mais, mas nosso tempo é meio limitado. Mas não se preocupe, amanhã tem mais. 10 horas da manhã tem a nossa live, momento de meditação na palavra. Participe, venha estar conosco, buscando, ouvindo a palavra do Senhor.
Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração, tem falado no nosso coração todas as manhãs. Nós temos orado aqui e eu tenho certeza que Deus tem ouvido do céu e respondido. E eu quero agradecer a sua presença nesse culto, a sua participação, quero agradecer as suas orações, quero agradecer toda a sua força, quero agradecer a sua ajuda, eu quero agradecer todo o apoio que você tem nos dado para que a gente continue a fazer a obra do Senhor, para que a gente continue a ministrar a palavra de Deus, você que tem nos ajudado financeiramente, para que a gente possa continuar com o templo, mesmo fechado, mas que a gente possa continuar ali com a igreja esperando o momento da reabertura. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique 100 vezes mais na sua vida tudo que você tem semeado em oferta no Ministério El Shaddai. Você que tem dizimado, que o Senhor venha repreender o devorador na sua vida, na sua casa, na sua família, e que o Senhor venha multiplicar as bênçãos, abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida, no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero estar fazendo agora a última oração com você, entregando esse culto ao Senhor e orando por aqueles que estão enfermos, por aqueles que foram vítimas do Covid-19, que estão hospitalizados. Vamos orar pelos nossos irmãos lá do sul que estão sofrendo com o ciclone, muitas famílias já desabrigadas, muitas dificuldades ali em algumas cidades, estados do sul do nosso país. Então vamos estar orando por essas pessoas também, amém? Senhor Deus, eu quero te glorificar pelo privilégio de estarmos aqui cultuando o teu nome nesse culto, abençoado onde o teu Espírito opera maravilhas no nosso coração. Eu venho diante de ti, ó Deus, colocar a vida daqueles que estão doentes, daqueles que estão contaminados pela Covid-19, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor ponha a tua mão e venha curar, venha tirar, Senhor, do leito de enfermidade, do hospital, da UTI, trazer, ó Deus, de volta para os seus lares restaurados, curados, para a glória do teu nome. Pai, dá uma solução para essa pandemia. Traz, Senhor, a cura, o milagre, Deus, que a terra precisa, Deus, para sair desse caos, dessa doença tão terrível que nós temos enfrentado e todas as suas consequências. Meu Deus, entra com as providências, socorre aqueles que estão nessa hora te pedindo o alimento, pedindo a providência, te pedindo o milagre. Também colocamos diante de ti os nossos irmãos lá do sul, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e de todos os lugares onde esse ciclone tem chegado, onde ele tem ameaçado passar, onde ele tem destruído casas, destelhado casas, quebrado vidraças de prédios. Pai, foram tantos prejuízos já, tantas pessoas, Senhor, que foram atingidas por esse ciclone. Oh, meu Deus, tem misericórdia dos nossos irmãos do sul, tem misericórdia, Deus, e guarda cada um, Deus, debaixo das tuas mãos. Sopra esse vento forte, Pai, que veio do sul, mas é o vento do norte, que é um vento que traz destruição. Sopra, Deus, para longe, traz um vento oriental de bonança e socorre, Pai, o teu povo que está sofrendo, em nome de Jesus. Eu venho te pedir, Deus, que o Senhor receba o nosso culto, que o Senhor receba, Deus, a nossa adoração, Pai, que o Senhor receba o nosso coração, em nome de Jesus, em gratidão, Pai, a tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor é. Toma a nossa casa, a nossa família nas tuas mãos, guarda, protege e livra de todo mal, os de perto e os de longe, Deus, para a glória do teu nome. Assim eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos receber a bênção apostólica.
Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as ricas e doces consolações do Espírito Santo, seja com todos agora e para todos sempre. Todos digam amém. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe.